Então, quer dizer, então Pedro vai exigir que os irmãos, não ele, nós bem que os apóstolos eles não gostavam muito de imergir as pessoas, não que isso não fosse bom, para ninguém ficar falando eu sou de Pedro, né? Eu sou melhor, não, né? Então a pregação do evangelho é importante, quem imerge a pessoa ou não necessariamente é tão importante assim. Mas o ponto é que Pedro vai exigir que aqueles judeus batizem os gentios. Porque não é uma demonstração de que Pedro aceita os gentios na igreja. É uma demonstração de que Deus aceita os gentios na igreja porque lhes enviou um sinal do céu, que é a operação do Espírito Santo sobre eles. Amém? Então esse realmente é o ponto-chave. Então, costumamos dizer o seguinte, que se Deus não tivesse derramado o Espírito sobre os gentios que ouviam a palavra, será que Pedro teria coragem de, sem este sinal, batizar os gentios para a remissão dos pecados, para que eles recebessem o dom do Espírito Santo de Deus prometido aos filhos de Abraão? Eu não sei, seria muito difícil. Talvez ele estivesse hesitante quando chegasse nesse ponto. Por quê? Porque batizar os gentios seria dizer o quê? Que o gentio é igual a quem? Igual ao judeu. E não é todo judeu que estaria preparado para isso. E aqueles irmãos que foram com Pedro talvez também não estivessem. Então se fez necessário que Deus derramasse o Espírito sobre os gentios naquela ação externa para demonstrar o poder do Espírito agindo sobre aquelas pessoas de outras nações, para que os judeus pudessem não mais negar o Evangelho para os outros povos. Amém? Amém. Então note bem que a casa de Cornélio não foi salvo pela experiência do derramamento do Espírito. A casa de Cornélio foi salvo pela obediência às palavras do Evangelho. E é o que a gente tem que sempre gravar em nossa mente, que o que salva não é a experiência. Mesmo uma experiência verdadeira não é o que salva. O que salva é o quê? É a obediência às palavras do Evangelho. Muitas pessoas estão seguindo caminhos errados porque quando estavam em caminhos errados teve uma experiência isso e aquilo. Aí vê o Evangelho e não obedece. Será que essa pessoa vai ser salva? Claro que não. Então, quando Cornélio e sua família e seus amigos íntimos batizaram na água, o que eles receberam? Perdão dos pecados e a presença interior do Espírito Santo. Bem, mas eles já não tinham recebido o Espírito antes? Bem, eles tinham recebido uma manifestação externa do Espírito, como sinal para os judeus, e não como auxiliador, consolador para desenvolver a vida espiritual deles, porque eles ainda não eram pessoas regeneradas. Eles ainda não eram pessoas renovadas pelo Espírito, porque ainda não tinham lavado no sangue de Jesus os seus pecados. Lembra o que foi dito para o próprio Paulo? Levante-te, recebe o batismo e lava os teus pecados invocando o nome dele. Você acha que a casa de Cornélio era diferente? Não, eles precisavam do batismo para que eles pudessem receber de Deus, pela obediência, o que a experiência não lhes dava.
receber de Deus o perdão dos pecados e o selo do Espírito Santo na presença interior. Amém? Bem, então para finalizar, né, peço perdão aí aos irmãos que, né, precisam chegar mais cedo em casa, né, mas eu vou usar 4 minutos para finalizar, porque semana que vem nós vamos estudar o capítulo 11, né, para concluir e fechar esse assunto do batismo com o Espírito Santo. Mas só para finalizar, note bem, que nós temos em Atos 2, Jesus cumprindo a promessa sobre os seus apóstolos que eles seriam batizados com o Espírito Santo. E depois daquele dia, não aconteceu mais o batismo com o Espírito Santo. Até quase 10 anos depois, uma situação parecida, semelhante, né, ocorreu aonde? Em Cesareia, sobre a casa de Cornélio. Aí, nós temos que entender que as duas ocasiões são semelhantes, mas não são iguais. E aí, para provar que não são iguais, note bem a diferença. No dia de Pentecoste, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. O som encheu a casa onde eles estavam assentados e apareceu fogo sobre a cabeça dos apóstolos, certo? Na casa de Cornélio teve isso? Não teve som, né? Não teve barulho de vento impetuoso, não apareceu nenhum clarão caindo sobre as cabeças dos gentios. Está vendo? É semelhante, mas não é igual, né? No dia de Pentecostes não afluiu a multidão para ouvir a palavra das pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo. Aqui, quem recebeu a operação do Espírito é quem já estava ouvindo a pregação da palavra. Por quê? Porque o que acontece? Lá em Atos 2, o derramamento do Espírito faz dos 12 o quê? Testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Testemunhas intrépidas da ressurreição de Cristo. Tem o dom de operar outros milagres a partir dali e de pregar e revelar a mensagem de Deus para a humanidade. Na casa de Cornélio, não. Os gentios vão falar em línguas e engrandecer a Deus, mas eles não vão se tornar testemunhas intrépidas da ressurreição de Jesus. Eles não vão se tornar profetas. Eles não vão se tornar testemunhas oculares da ressurreição de Jesus ou mensageiros intrépidos da ressurreição ou reveladores dos mistérios de Deus e de Cristo para a humanidade. Está dando diferença? Né? Então isso mostra o quê? Que as duas ocasiões são parecidas, mas não são iguais, e nós não podemos falar dos dois eventos, né, da mesma proporção, né? No dia de Pentecoste, Deus estava estabelecendo o seu reino na terra de uma vez por todas, né? Em Cesareia, na casa de Cornélio, Deus não estava estabelecendo o seu reino de novo na terra. Deus estava apenas estendendo esse reino que já existia para os outros povos que precisavam entrar. Amém? Então é isso. Então temos que perceber, né, que o único, principal e verdadeiro batismo com o Espírito Santo é Atos 2. E a situação, né, na casa de Cornélio, podemos chamar tecnicamente de a segunda vez que aconteceu o batismo com o Espírito Santo, né? Mas por não ser totalmente igual, né, então vamos dizer que é uma experiência paralela, especial, semelhante ao batismo com o Espírito Santo cumprido no dia de Pentecostes. Amém? Mas completava a profecia de Joel de que todos os povos, todas as carnes, né, receberiam o Espírito. E a partir dali, note bem que a casa de Cornélio foi batizada
e eles receberam a presença interior do Espírito, e a partir dali, os gentios, e Paulo iria pelo mundo gentil, batizando os gentios, não é? E os gentios iriam recebendo o Espírito. E assim Deus cumpriria a sua profecia de que derramarei do meu Espírito sobre toda a terra. Amém? Então, né, eu agradeço os irmãos terem a paciência de escutar, de às vezes até ouvirem um assunto que já entendem, que já sabem, né? Então que nós possamos continuar tendo convicção dos fatos de que o assunto do batismo com o Espírito Santo, ele está intimamente ligado ao assunto do reino de Deus. Entendendo o reino de Deus, entendemos esse assunto do batismo com o Espírito Santo. E a aula que vem é a aula final, então não perca. Amém? Amém. Amém.